Bom dia a todos vocês, paz nesse coração lindo, que Jesus nos abençoe, lhes dando muita saúde e muita alegria no coração, pedindo sabedoria de Deus e entendimento da sua palavra para entendê-la e explicá-la corretamente. Hoje nós vamos terminar Atos 10 e o título é Acepção de Pessoas. Isso é uma prática que existia na Bíblia desde muito antes de Jesus vir. Havia a separação entre os judeus e os gentios, mas nessa época foi por uma causa muito nobre. Hoje em dia, quando nós falamos de acepção de pessoas, é uma pessoa se separando da outra. Mas a gente não pode se relacionar com todo mundo. Tem gente que a gente não tem como ter uma amizade íntima, não é? Por exemplo, se a gente entrar numa cadeia, a gente chega lá, a gente vê todo tipo de gente, gente que matou, gente que estrupou, gente que roubou, gente que fez todo tipo de crime. Então, nós aprendemos com a dor que nós temos que selecionar um pouco o nosso grupo de amizade. Mas isso não significa que nós temos que tratar diferentemente as pessoas que mataram, que roubaram, que estão na prostituição. Não, nós temos que tratar as pessoas com o mesmo amor e carinho que a gente trata alguém da família. Não significa que, porque a gente não é amigo, a gente tem que dar as costas para a pessoa. Então, a gente tem que pensar na questão da acepção de pessoas de uma maneira mais profunda do que simplesmente se afastar. Mas, de acordo com a lei de Deus, nós vamos ver que é o aprendizado de Pedro, que Jesus queria a unificação da sua igreja. Os judeus e os gentios, todos juntos, em uma só fé. Vamos ver primeiro a palavra de Deus e depois vamos comentar sobre isso. Leitura de Atos, capítulo 10, versículos de 23 a 48. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos seus irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mandem buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro,
que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas que todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia depois do batismo que João Batista pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. A seguir, Pedro disse: Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Depois que Pedro teve a visão, o anjo do Senhor disse para ele que descesse, que o estavam procurando lá embaixo. E Pedro desceu e lá estavam os guardas de Cornélio. Para começar, nessa época, não era costume de um judeu receber um gentio na sua casa. O apóstolo Pedro, ele era um judeu. Ele foi criado obedecendo os costumes judeus. Ele não comia certas carnes, como agora ele descobriu que Deus purificou as carnes e que ele poderia comer agora qualquer tipo de carne. E ele também entendeu a mensagem por trás dessas carnes, que é a separação que existia antes, através dessa dieta alimentar. Deus separava os judeus dos gentios. Então, Pedro, como judeu, para começar, ele já convidou os soldados do centurião romano
para entrar e se alojar, passar a noite ali. No outro dia, Pedro partiu com a comitiva de Cornélio e, chegando na casa dele, Cornélio se prostrou para reverenciar a Pedro, e Pedro disse que não, para que ele se levantasse, que ele era uma pessoa igual a todos ali. Outra atitude muito bonita de Pedro, porque apesar das pessoas estarem muito impressionadas com todos os milagres que Pedro estava realizando, Cornélio estava muito impressionado porque um anjo do Senhor apareceu para ele e pediu que ele mandasse buscar Pedro. Então ele tinha um grande respeito por Pedro, mas Pedro queria ensinar para ele ali a primeira lição que está escrita na palavra de Deus. A gente não reverencia ninguém a não ser o nosso Pai. E o nosso Pai é representado pela Trindade, que são três em uma pessoa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A essa Trindade nós reverenciamos e a ninguém mais, de acordo com a palavra de Deus. No versículo 28, o Pedro vai falar: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentio. Sim, porque essa lei era uma lei anterior, mas agora Pedro tinha mais uma missão, que era criar essa unificação entre as igrejas dos judeus e dos gentios. Veja que missão difícil, porque os judeus eram muito difíceis, os gentios eram mais maleáveis. Os gentios tendiam a aceitar Jesus mais rapidamente que os judeus. Mas Pedro, ele compreendeu na sua visão que de agora em diante ele deveria aceitar os gentios da mesma maneira em que ele aceitava os judeus, porque essa é a vontade do Pai. Então, a acepção de pessoas é uma coisa que, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, já deixou de existir. Mas, infelizmente, as pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, elas continuam até hoje naquela lei de fazer diferenciação entre grupos de pessoas. E nós vemos hoje em dia que existem igrejas altamente materialistas ainda, em que a própria igreja faz acepção de pessoas. E isso é uma coisa que não deveria haver dentro das hierarquias nas igrejas. Está certo que cada um tem o seu dom dentro da igreja, mas nós devemos analisar o papel de cada um. E Pedro vai continuar. Leiam aí comigo, no versículo 34 está escrito: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. A questão da parcialidade é uma outra coisa. Veja que Jesus Cristo não tratou nem a sua mãe Maria com parcialidade. Quando Jesus Cristo estava pregando, vocês viram que Maria e seus irmãos chegaram e foram avisar Jesus que a sua mãe estava lá, e ele perguntou: quem é a minha mãe? Jesus perguntou isso, mas por que é que ele fez isso? Para mostrar para todos que, mesmo ela sendo a sua mãe, ela não tinha nenhuma prioridade. O tratamento era igual a todos. Aí, continuando, no versículo 35 está escrito: mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Veja como a coisa mudou. Para a pessoa ser aceita, a pessoa tem que temer a Deus
e fazer o que é justo, agir com justiça. Isso aí é a lei da salvação para todos nós. Porque para a gente ser salvo, a gente tem que ser declarado justo por Deus. Aí Pedro vai falar de toda a pregação, de todo o trabalho de Jesus Cristo, da sua crucificação, daquilo que fizeram com ele e que ele ressuscitou no terceiro dia. E depois ele esteve entre eles e muitos testemunharam a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, puderam falar diretamente com ele, tocá-lo e tudo mais. Então Pedro estava ali falando com Cornélio de tudo aquilo que ele presenciou e testemunhou como um dos testemunhas que foi escolhido para presenciar tudo isso. E Pedro também vai falar que a ressurreição só foi visível para aqueles que acreditavam em Deus e que todas as testemunhas que viram Jesus quando ele ressuscitou foram pré-determinados. No versículo 43, Pedro vai falar um pouquinho mais sobre a salvação. Ele diz de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Para a gente ser salvo, a gente tem que declarar que a gente crê em Jesus Cristo como nosso Salvador, não é verdade? Mas essa declaração é algo feita de todo o coração. A gente tem que aceitar Jesus como nosso Salvador. E em seu nome, essa declaração não é feita em nome de nenhuma entidade como anjos, santos, não. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo como a gente ora. A gente deve orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que a gente crê. E é em Jesus Cristo que está a nossa salvação, que é a coisa principal para todo ser humano. E aí aconteceu algo maravilhoso, que o Espírito Santo desceu sobre todos eles, judeus e gentios. E todos aqueles judeus que estavam juntos com Pedro ficaram muito admirados de ver que o Espírito Santo também podia descer sobre os gentios. Mas esse foi o motivo principal pelo qual Pedro foi chamado. Ele foi preparado para esse encontro, ele veio, ele fez a pregação, realizando também o batismo e agora a descida do Espírito Santo sobre judeus e gentios. Isso é uma coisa profunda, porque mostra a unidade da Igreja de Cristo, que não é a igreja dos gentios, a igreja dos judeus, a igreja disto, a igreja daquilo, não. Jesus Cristo, ele é o cabeça de uma só igreja. É por isso que aqui na Terra a gente vê tantas rixas entre igreja, uma igreja falando da outra. Isso tem que parar, porque a igreja de Cristo é uma só. Agora, o egoísmo de querer trazer a palavra de Deus e dizer não, é a minha igreja que é a igreja de Cristo, isso também é uma coisa muito humana, porque todas as igrejas, elas de uma maneira ou de outra, estão contribuindo para a glória de Deus. A lavoura de Deus, ela é uma lavoura muito extensa. E existem cristãos em muitos níveis de aprendizado. Há corações que estão no nível daquela igreja. O que a gente tem que entender que a igreja, mesmo não sendo totalmente perfeita, ela serve para o trabalho daquele nível de cristãos.
Veja que a nossa vida daqui até o julgamento, a gente está se preparando, a gente está tentando ser melhor. E a igreja faz um papel fundamental em tudo isso. Agora, quando a gente cresce dentro da palavra de Deus, a gente vai ver por nós mesmos que a nossa igreja talvez não seja a melhor das igrejas terrenas, e daí a necessidade de mudar para uma outra. Não significa que aquela igreja não presta, sim, ela presta, porque prestou até agora e trouxe a pessoa a realização de que ela precisa de algo mais. Que Deus trabalha de uma maneira muito interessante. A gente tem sede. A gente tem sede de beber a água viva. E quanto mais a gente prova dessa água, menos sede a gente tem. Por quê? Porque a gente vai trazendo para dentro de nós a palavra de Deus e a gente vai vivendo essa coisa maravilhosa que é estar na glória de Deus. Assim terminamos este capítulo de Atos e foi um capítulo muito interessante para a gente entender sobre a acepção de pessoas que não deve existir nas igrejas e a unidade das igrejas. A acepção de pessoas não deve existir entre nós, porque nós fazemos parte da igreja. Gente, não se esqueçam de participar do teste relâmpago. Eu tenho deixado o link aí embaixo. A participação está um pouquinho baixa. Eu encorajo todos vocês a participarem. Isso é muito bom para o nosso aprendizado, para a gente recordar a palavra de Deus. Tire um tempinho para Deus. Eu tenho certeza que Deus te recompensará. Um bom dia a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja em seu coração e que Ele te abençoe e te proteja, proteja a sua família e tudo que você tem, e proteja os seus sonhos e que eu coloque em sua vida em primeiro lugar. Bom dia, meus irmãos, muita paz.